Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Miguel, como a Paula já disse. E hoje eu ocupo a função de procurador do município, na Secretaria de Negócios Jurídicos, e atualmente estou lotado na Procuradoria do Contencioso. Lá nessa Procuradoria a gente trabalha principalmente com ações judiciais. Pode ser que volta e meia eu mando um processo para alguma secretaria pedindo alguma informação, pedindo para cumprir decisão. Às vezes até eu já pedi alguma coisa para um de vocês. Mas durante algum tempo eu trabalhei com processos administrativos, dando pareceres. Já trabalhei também em outra procuradoria no estado de Minas, de onde eu venho. E é um prazer hoje estar vindo aqui para tentar compartilhar um pouco do que eu sei com vocês, tentar contribuir um pouco com vocês, para a atuação de vocês enquanto servidores públicos. E vocês todos estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Fiquem à vontade para me interromper se pintar alguma dúvida. O direito, às vezes, ele consegue ser muito complicado, até mesmo para a gente que formou nessa área, que estuda e trabalha diariamente com isso. O que eu tentei aqui hoje é trazer um panorama geral para vocês a respeito do processo administrativo, tentando trazer alguns exemplos, tentando apresentar de uma forma que possa contribuir com o dia a dia de vocês. E se durante a exposição vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, com relação a alguma coisa que vocês fazem no trabalho e parece que está diferente, pintou uma dúvida, podem me interromper e perguntar. E, como eu disse, às vezes o direito pode ser um pouco complicado e a gente do direito gosta muito de complicar as coisas. Às vezes, para duas regras, você tem umas 3 exceções. Eu estou tentando trazer as regras e não as exceções para vocês. Mas é isso aí, vamos começar então. A presença do direito no nosso dia a dia. Só uma coisinha, essa apresentação vai estar disponível depois para vocês. Então, se vocês quiserem, às vezes, mais focar em prestar atenção no que, mas fique à vontade para tirar foto. Mas eu gosto de pensar, para tornar um pouco mais interessante, às vezes atrativa o aprendizado, até trazer mais interesse para o direito e para as leis, eu gosto de pensar na presença do direito no nosso dia a dia. Às vezes a gente não presta muita atenção, mas o direito e as leis, as regras estão em praticamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Os feriados que a gente tanto gosta, espera, conta nos dedos os dias que estão chegando feriados para a gente dar uma descansada, tem uma lei que prevê esses feriados. Se eles não estão previstos em lei, a gente não tem feriado para curtir. O concurso público que cada um de nós fez para tomar posse, para estar aqui hoje, ele respeita leis, ele está previsto na Constituição Federal, tem uma lei municipal que prevê como o concurso é feito, qual o trâmite que ele deve seguir. A concessão de energia elétrica, a energia elétrica que está iluminando aqui hoje, ela passou por um processo de concessão para a CPFL, que presta esse serviço hoje. Existe uma lei que prevê isso. O processo de concessão passou por um processo administrativo também. Não sei se alguém aqui mora em condomínio, em prédio. As regras do condomínio de início estão previstas em lei. A eleição de um síndico. Se você não mora num prédio, você mora numa casa, você tem alguns direitos de vizinhança que você tem que obedecer, questões relativas à conservação do muro, que está dividindo o seu terreno com outra pessoa, a passagem de um cano de esgotamento sanitário, por exemplo, de um vizinho que tem que passar, às vezes, pelo seu terreno. Isso está previsto em lei também. Então, as leis e o direito está em tudo praticamente à nossa volta. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente prestar um pouco mais de atenção nessas leis, né? Eu gosto de fazer uma analogia, se a gente enxergar a nossa vida como um jogo, o direito e as leis são as regras desse jogo. Eu aposto que todo mundo aqui sabe identificar, por exemplo, quando um jogador de futebol comete um pênalti no jogo. Mas você não gosta muito de futebol, você sabe identificar. Mas é muito provável que boa parte de vocês não saiba que aquela plaquinha que costuma ter em estacionamento particular, falando não nos responsabilizamos pelos itens de valor que teve o carro, essa placa é ilegal. E se responsabilizam se eles insistem em colocar aquilo lá. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Daí é importante
da gente ter pelo menos uma noção de como funcionam essas regras. O nosso trabalho, enquanto servidores públicos, faz parte desse jogo, dessa analogia do jogo da nossa vida, né? Desde o porteiro até a prefeita, todos representamos o município quando exercemos as nossas funções. Eu gosto de fazer essa analogia com a atendente de uma empresa ao telefone. Quando você está com um problema, por exemplo, com o seu celular, com a prestação da internet, a internet está ruim, você vai ligar para a empresa para tentar resolver. E normalmente essa ligação é muito estressante. Quando a gente está conversando com o atendente de uma empresa para tentar resolver, por exemplo, o problema na internet ou na linha telefônica, normalmente essa ligação é muito estressante e a gente descarrega a nossa raiva na pessoa. A gente sabe que não foi a pessoa que está no telefone que mexeu na nossa internet, que mexeu na nossa linha telefônica. Mas essa pessoa, naquele momento, ela é a empresa. Para você, ela está representando a empresa. A empresa, a mesma forma, o município, o prédio da prefeitura não sai por aí para fazer as coisas. São servidores que fazem isso. Da mesma forma, naquele momento da ligação, aquela pessoa é a empresa. Por isso, você vai descarregar sua raiva nela. Então, cada um de nós aqui, nós somos o município quando nós exercemos as funções do nosso cargo. A importância de termos pelo menos uma noção de como funcionam as leis e os princípios que se aplicam à administração pública. Esse aqui é o meu objetivo com essa aula de hoje, trazer uma noção melhor disso para vocês, para tentar, de alguma forma, contribuir com o dia a dia do exercício das funções de vocês. Vamos começar com o conceito de agente público. O agente público é toda pessoa que age em nome do município, desde o mesário no dia da eleição, o estagiário, até o servidor efetivo e a prefeita. Dentro desse conceito, que é amplo, nós temos várias espécies de agentes públicos. Nós temos agentes políticos, nós temos os particulares em colaboração com o poder público, nós temos os servidores públicos. E agora aqui eu vou destrinchar um por um. O agente político, os agentes políticos são aqueles sujeitos a mandato eletivo e que exercem a função política do Estado. Nós temos como exemplo a prefeita, os secretários, nós temos os vereadores. Os secretários, por exemplo, eles não se submetem a um processo eleitoral, como a prefeita e os vereadores. Só que, juntamente com a prefeita, os secretários, eles definem os rumos políticos do município. Eles tomam as decisões relativas às políticas públicas. Quando eu estou trabalhando na minha função, eu não defino, por exemplo, para onde o dinheiro público vai ser gasto, que escola vai ser construída. Essas decisões são tomadas pelos agentes políticos. Da mesma forma, os vereadores, eles não exercem essa função executiva da administração pública, mas a função legislativa, mas estão sempre fiscalizando e cuidando também da realização das políticas públicas. O particular em colaboração com o Estado são aqueles que atuam em situações excepcionais, mas mantendo a sua qualidade particular. Por exemplo, nós temos os mesários no dia das eleições, os jurados que vão no júri e aqueles que prestam serviço militar obrigatório. São situações transitórias e que, como eu já mencionei, a pessoa não perde a sua qualidade particular. Se você é convocada para trabalhar como mesário na eleição, e na mesma semana você tem que preencher um formulário que pergunta qual é a sua profissão, você não vai falar que você é mesário, você vai falar qual é a sua profissão. Porque justamente é uma questão transitória e você não perde a qualidade de particular, mesmo atuando como um agente público. Os servidores públicos são aqueles que possuem uma relação de trabalho de natureza profissional com o município. Nós temos os temporários, são aqueles que são contratados por um período determinado de tempo em razão de situações excepcionais. Agora, no período da pandemia, por exemplo, nós tivemos algumas contratações excepcionais. Nós temos os estatutários, acredito que seja a maioria aqui, prestaram concurso público e seguem as regras do nosso estatuto, do Estatuto dos Servidores Públicos. E nós temos seletistas. Antigamente era mais comum, nós ainda temos alguns trabalhando no município. A gente teve, a Constituição, houve uma reforma em determinado momento, que instituiu o regime jurídico único.
Então o município tinha que escolher, vai ser todo mundo seletista ou vai ser todo mundo estatutário. Hoje o nosso regime jurídico único é estatutário, mas a gente ainda tem alguns seletistas. Então vamos falar agora um pouco da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela organiza a República Federativa do Brasil, que é o nosso país. Ela divide os entes federativos, estabelece todas as suas competências. Os entes federativos nós temos a União, os estados e os municípios, e temos ainda o Distrito Federal. Define a forma do governo, institui os poderes legislativo, executivo e judiciário. Aqui no município, é uma exceção, a gente não tem o judiciário, mas a gente tem o legislativo e o executivo. E a Constituição, ela exerce um papel muito importante no nosso ordenamento jurídico. A gente costuma se referir a ela como carta magna, ou uma lei maior, porque nós temos uma hierarquia de leis no nosso ordenamento jurídico. Normalmente, a gente representa essa hierarquia por meio de uma pirâmide. Como eu falei, a gente complica um pouco as coisas no direito. Essa pirâmide, na verdade, é mais complicada do que isso, mas eu trouxe ela de uma forma mais simples, apresentando os elementos que são mais relevantes para a gente aqui hoje. No topo dessa pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Como eu disse, a gente chama ela de lei maior porque justamente ela está no topo. Tudo que vem abaixo dela tem que obedecer o que a Constituição Federal diz. Se não obedece, acontece o que você já deve ter ouvido falar, que é a inconstitucionalidade, que depois ela tem que ser declarada, a lei é declarada a nulidade dessa lei por estar contrária à Constituição Federal. Abaixo da Constituição, a gente tem as leis federais, estaduais e municipais. Todas elas também têm que obedecer o que a Constituição fala. E nós temos abaixo disso ainda os decretos, regulamentos, resoluções, portarias e outros atos administrativos. Esses atos aqui, eles têm que estar de acordo não só com as leis, mas também com a Constituição Federal. Aqui a gente tem uma particularidade que não existe propriamente uma hierarquia entre os entes federativos, União, Estados e Municípios. Cada um tem as suas competências definidas pela Constituição. E cada um vai atuar na sua área. Só que em alguns momentos você tem algumas competências que a Constituição dá, em que um ente se sobrepõe ao outro. Por exemplo, na parte legislativa. A União, quando ela define as leis federais, algumas leis se aplicam apenas à União, enquanto outras se aplicam aos entes federativos como um todo. Por exemplo, a competência para definir a lei de licitações, ela foi dada para a União. Essa é uma lei que a gente chama de nacional, ela se aplica a todos. Todos têm que obedecer o que a lei de licitações fala. Só que a União também tem servidores públicos. E a União editou uma lei que regulamentou o estatuto jurídico dos servidores públicos dela. Essa é uma lei que a gente chama de federal. Ela só se aplica aos servidores da União. Pode ser que algum ente federativo, estadual, municipal, fale o seguinte, no final do estatuto: olha, a gente aplica a lei da União de uma forma subsidiária para o nosso caso. Se a gente não regulamentou alguma coisa que tem lá, a gente aplica. Mas é uma opção que o ente federativo fez. O Poder Executivo, que é o poder que a gente representa enquanto servidor público, a administração pública, ele representa diretamente a chamada administração pública, que é a função executiva da República. É a parte relacionada às políticas públicas. Ela funciona através de órgãos e a administração não tem vontade nem ação próprias. Ela não pode agir diretamente, mas apenas por meio de seus servidores, que ao desempenhar suas atividades, desempenham a atividade da própria administração como se os dois fossem um só. É o que eu já comentei com vocês, a administração não faz nada por ele. Somos nós que fazemos e tudo que nós fazemos é como se a administração estivesse fazendo. Tanto é que, em regra, se eu, na condição de servidor público, eu causo um dano a alguém, se, por exemplo, se você tem, é muito comum, infelizmente, né, acidentes com carros, né, automóveis. Se um motorista do município, por exemplo, está dirigindo a viatura e se envolve em um acidente e causa um dano a um terceiro, se a culpa foi do motorista e aquele dano foi causado, a princípio, em primeiro lugar, é o município que vai responder por isso. Se aquela pessoa, por exemplo, for requerer alguma reparação, é para o município que ela vai requerer.
Aí a Constituição, o que ela fala? A responsabilidade nesse caso é do município, mas o município ele pode cobrar isso de volta do servidor que causou, se ele agiu com culpa, se ele foi negligente, se ele foi imperido. E o município vai ter que, ele teria que entrar com essa ação de volta depois de pagar e vai ter que comprovar essa culpa. Então, acontece, por exemplo, de ter havido um acidente, mas o motorista não teve culpa. A pessoa entra processando o município e a gente até consegue comprovar, olha, não teve culpa, a pessoa está errada. Então, nesse caso, ninguém responde. Mas pode ser também que mesmo em situações excepcionais, mesmo o servidor tendo causado o dano, o município respondeu, mas o município vem em cima do servidor e ele consegue comprovar que ele não teve culpa, pode acontecer casos excepcionais, ele não vai ter que responder, o município respondeu. Isso mostra a importância de nós termos cuidado com as nossas ações enquanto nós exercemos nossas funções, enquanto nós representamos o município. Princípios da administração pública. Os princípios, eles são mandamentos que têm um grau mais genérico de aplicação, enquanto as regras são feitas para tratarem de um caso específico. Como exemplo, o princípio da legalidade, nós vamos ver ele daqui a pouco, a Constituição traz esse princípio e diz que a administração pública ela deve obedecer esse princípio da legalidade. O que ele diz, de uma forma bem breve? O município só pode fazer o que a lei permite. Isso é algo genérico. Que lei? Qualquer lei que diga respeito ao município. Já a regra do concurso público, por exemplo, a Constituição traz a regra do concurso público e é repetida também pela nossa legislação municipal. Ela é específica, ela trata de um caso específico. Se o município quiser contratar alguém, ele tem que fazer um concurso público. Ela já tratou de um caso específico, que é a contratação de pessoal, e já resolveu essa questão. Essa é a diferença entre esses dois tipos de mandamentos. A Constituição traz muitos princípios, e as leis às vezes trazem alguns, mas é mais comum que a Constituição traga. A Constituição também traz regras e as leis trazem regras também. Quando a Constituição ela trata da administração pública, ela diz que ela deve obedecer 5 princípios. Nós temos mais princípios que a administração tem que obedecer, mas esses são os mais comuns, que eles estão elencados no artigo 37 da Constituição, e são chamados de princípios da administração pública, são os princípios principais. Nós temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. O princípio da legalidade, ele diz o seguinte: enquanto as pessoas em geral podem fazer tudo que a lei não os proíbe de fazer, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. A lei deve prever o que a administração pode fazer e vai fazer isso sempre de acordo com o que a Constituição diz. Por exemplo, a lei não fala nada sobre eu poder ou não poder comprar um carro. Se eu quiser comprar um carro, tiver condições de fazer isso, eu vou e compro. Agora, se a administração quer comprar um carro, ela tem que fazer de uma forma específica. Se ela quer comprar, a Constituição fala isso, que tem que ser cumprido um processo licitatório. Então ela tem um caminho certo que ela tem que percorrer para comprar esse carro. Essa é a diferença. Se ela quer fazer alguma coisa diferente nesse processo de compra, se a lei não permite, a princípio ela não pode fazer. E a gente tem mais liberdade quanto a isso. Eu posso dar preferência para um amigo meu que está vendendo o carro, eu posso comprar um carro usado, eu posso comprar um carro novo. O princípio da impessoalidade. Nós podemos pensar aqui na imparcialidade. A administração, ao defender o interesse público, ela não pode fazer discriminações ou conceder privilégios a pessoas de forma indevida. Voltando no exemplo da compra. Se eu quiser comprar um carro, eu posso tentar dar preferência para um amigo meu que está começando com um negócio de carro usado. Ou dar preferência para ele que está começando com uma força. O município não pode fazer isso. O agente público não pode pensar, poxa, eu tenho um amigo que está com um negócio de carro, os carros dele são bons, tal, o preço é legal, eu vou comprar dele. Por melhor que seja o preço dele, a administração tem que seguir o processo licitatório. Por quê? Porque o processo licitatório ele visa justamente, principalmente, resguardar esse princípio da impessoalidade. Todas as pessoas que vai ser publicado no edital, falando o que a administração pública quer comprar, e todas as pessoas que quiserem participar vão poder vir e se habilitar para fazer isso. A mesma coisa no concurso público. O administrador público não pode contratar fulano ou ciclano
porque é amigo, porque é parente ou porque é uma pessoa muito qualificada. A princípio, tem que fazer um concurso público para isso. Então, todas as pessoas que quiserem participar, que tiverem interesse em entrar na administração pública, vão poder prestar esse concurso público. Dessa forma, garante-se a impessoalidade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, por exemplo. Prestei muito concurso público. Um dos concursos que eu prestei foi para um município pequeno, perto de onde eu morava, em Minas, para procurador do município. E o concurso foi certinho, tudo bem, veio a lista de aprovados. Eu não estava aprovado nesse concurso, era uma vaga só, acho que eu estava em uma 14ª, alguma coisa assim, e uma conhecida minha estava lá embaixo, na rabeira, 50 alguma coisa. E eu sabia que ela era servidora comissionada, ela trabalhava no gabinete do prefeito. Aí veio a fase de recurso, da forma prática, e aí veio o resultado dos recursos. Aí eles publicam, né, os recursos foram interpostos recursos tais e tais, e não tinha recurso nenhum dessa menina. E veio a lista final, ela pulou para primeiro lugar. E todos os outros ficaram na mesma colocação. Está errado, né? Violou a impessoalidade. Aí o Ministério Público viu aqui, então no final das contas o concurso foi anulado, teve ação de improbidade. Mas é um exemplo prático disso aqui. É justamente para evitar esse tipo de caso que a gente tem o princípio da impessoalidade. Moralidade. O administrador público ele deve atuar de acordo com valores de lealdade, boa-fé e honestidade. Aqui a gente encontra os casos de improbidade administrativa. Esse princípio ele se relaciona com outros princípios também, como por exemplo a legalidade. Então, se o administrador público ele atua, por exemplo, com desonestidade, ele viola alguma lei, viola algum outro princípio, ele pode incorrer em improbidade administrativa e responder por isso. E aqui, gente, eu costumo falar aqui administrador público, mas não pensem só em administrador público como, por exemplo, prefeito e secretários, né? Aqui a gente pensa no servidor, nos agentes públicos como um todo. Princípio da publicidade. É o dever de divulgação oficial dos atos administrativos, tanto para a ciência por parte da população, quanto para ser possível a fiscalização do que a administração está fazendo. Isso aqui se aplica, em geral, a todos os atos administrativos. Se eu entrei com um pedido específico do meu interesse, eu quero uma determinada informação, algum documento, e eu tenho que ser intimado da decisão final desse processo, se eu vou ter direito de acesso ou não a esse documento. Isso é publicidade. O concurso público que a gente fez, voltando para esse exemplo, o edital do concurso público que abre o concurso público, ele é publicado no Diário Oficial. Uma decisão, por exemplo, num processo administrativo disciplinar que vai gerar punição ou até mesmo a demissão do servidor público, ele tem que ser publicado. Então, isso aqui é muito importante, principalmente por isso aqui, fiscalização do que a administração está fazendo. Porque seria muito fácil uma pessoa mal intencionada violar leis, violar princípios, não publicar isso, pouquíssima gente vai ficar sabendo. Então, isso aqui é uma forma também de haver uma garantia de uma lisura na administração pública. Eficiência significa efetividade, eficácia, agir com produtividade e competência. Os serviços públicos devem atender de maneira satisfatória a coletividade, atingindo o máximo de eficiência com o mínimo dispêndio. Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa imagem, muitas vezes verdadeira, de que o serviço público é mal prestado. Mas muitas vezes ele é bem prestado. O princípio da eficiência ele vem justamente para tentar melhorar isso. E não apenas no sentido da qualidade do serviço prestado, mas também nessa relação de obter o máximo de eficiência com o mínimo de dispêndio. Porque a gente está tratando de dinheiro público, no final das contas. Né? Agora vamos pegar, eu desenho um exemplo aqui que vai mostrar a aplicação de todos os princípios no mesmo caso. Eu trouxe de novo o concurso público, que é um exemplo bem próximo de nós todos. Né? A Constituição ela prevê que a administração, em regra, só pode contratar servidores através de concurso público. Isso aqui nós temos o princípio da legalidade, que é uma determinação que a Constituição traz no município. Evitando-se assim que se contrate fulano ou beltrano em razão de alguma preferência que não seja a sua capacidade. Nós temos o princípio da impessoalidade. O edital do concurso é publicado no Diário Oficial para que todas as pessoas possam ficar sabendo e ter acesso ao concurso.
publicidade. Quando o concurso segue todas as regras, é feito em um determinado período de tempo, não leva um tempo exagerado, por exemplo, e contrata servitores que a administração realmente necessita, você tem a aplicação do princípio da eficiência. E seguindo todas essas regras, você acaba respeitando também o princípio da moralidade. Alguma dúvida até agora? Está tudo bem? Meu ritmo aqui tá bom? Está tranquilo? Porque às vezes eu falo rápido demais. O mineiro costuma engolir umas partes da palavra. Vamos passar agora para o ato administrativo. O ato, ele é uma manifestação de vontade de uma pessoa. Se ele produz efeitos na esfera jurídica de alguém, nós temos um ato jurídico. Quando esse ato jurídico é regulamentado pelas regras do direito administrativo, ou seja, quando envolve a administração pública, nós temos um ato administrativo. O ato administrativo é aquele emanado de um agente público que manifesta a vontade do Estado com o objetivo de atingir uma finalidade pública. Por exemplo, se você compra um remédio na farmácia, você pratica um ato jurídico. Você manifestou sua vontade, que é comprar esse remédio, deu dinheiro para o vendedor e recebeu de volta um produto. Isso é um ato jurídico. Houve uma troca de propriedade desse produto. Por isso a esfera jurídica foi afetada. Por esfera jurídica entenda-se direitos. O direito de propriedade daquele remédio mudou, ele passou de mão. Mesma coisa quando a gente vai vender qualquer coisa. Um carro, você vai vender um guarda-roupa, você trocou o seu guarda-roupa, você vai vender um antigo. A propriedade era sua, você passou para outra pessoa. Houve uma interferência na esfera de direitos minha e da pessoa que está comprando. Isso é um ato jurídico. Agora, se a administração... Obrigado. Agora, se a administração pública decide comprar um remédio para fornecer para a população, ela vai fazer isso por meio de uma licitação. E esse ato de compra será um ato administrativo. E aqui a gente ainda vai chegar nessa parte. Esse ato administrativo, ele vai ser o resultado de um processo administrativo, que vai ser o processo de licitação. O ato administrativo, ele possui 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência, o ato administrativo deve ser praticado por um agente público que tenha autorização para isso, geralmente dada pela Constituição ou pela lei. Como exemplo disso aqui, nós temos o caso da demissão de um servidor público, por exemplo. No final de um processo administrativo disciplinar, a comissão processante faz um relatório de tudo que foi constatado até ali, e a prefeita vai tomar essa decisão. Ela tem competência para tomar essa decisão. Algumas decisões, elas podem ser delegadas, não são todas. Essa, por exemplo, não pode ser delegada. Finalidade. É tudo aquilo que se busca proteger com a prática do ato administrativo, que deve sempre atender o interesse público. Se você, por exemplo, pratica um ato administrativo com um interesse particular seu, violando o interesse público, você já vicia esse ato administrativo. Forma. É a maneira como o ato se exterioriza, como ele toma forma. Em regra, os atos administrativos não são verbais. Em regra, eles têm que ser escritos. E o ato deve se apresentar de alguma forma para o interessado. Normalmente é um papel ali, e dependendo do caso, esse papel tem que ter algumas informações específicas. É isso que a gente entende por forma. Porque todo mundo ia contestar, ia falar: opa, peraí, isso está errado. O princípio aqui do lá e o principal para falar que está certo. Então, com isso aqui, você consegue um pouco mais de praticidade e agilidade nessas coisas. E quem está... Você elimina até, às vezes, alguma má fé de tentar só atrapalhar aquela determinada ação administrativa. Presunção de legitimidade é a presunção de que o ato foi praticado em conformidade com a lei. Da mesma forma, o particular interessado deverá fazer a prova em contrário, caso entenda que o ato não obedeceu à lei. Aqui a gente está falando de fatos. Aqui a gente está falando do princípio da legalidade que a gente viu antes. O ato administrativo obedeceu o que a lei fala. Se eu, interessado, acho que, na verdade, ele violou a lei, ou a lei falava algo diferente, eu vou ter que provar isso. Opa, peraí, a lei está aqui, está errado. Imperatividade. O ato administrativo cria uma obrigação para o particular. A gente tem muitos tipos diferentes de ato administrativo.
Esse atributo aqui, ele costuma vir para atos, por exemplo, que vão impor uma multa, vão impor uma obrigação para você cumprir. Nem todo ato vai ter essa imperatividade, mas grande parte tem. Exigibilidade e executoriedade. Esses dois atributos aqui, eles estão relacionados a esse anterior. Caso a obrigação imposta pelo ato não seja cumprida, a administração poderá usar meios indiretos de coerção, como uma multa, ou até mesmo um meio direto, como o caso de um carro que é revocado por estar estacionado em uma calçada, dificultando a circulação de pedestres. O meio indireto de coerção é uma forma que a administração pública tem de te forçar a cumprir o que ela quer. Se eu te imponho uma multa diária, olha, enquanto você não cumprir isso aqui, você vai pagar R$50, R$100 por mês. Começa a doer no seu bolso. Opa, quanto mais eu demorar para fazer isso aqui, mais caro vai ficar para mim. Então eu vou lá e faço. No meio direto, a administração pública substitui e vai lá e faz. Por exemplo, o carro estacionado na calçada. Não dá para a administração aplicar uma multa para falar, olha, você vai pagar R$100 por mês até você tirar o carro. Ele vai deixar o carro lá. Se ele decidir deixar o carro lá, é prejuízo para a população. Então a administração vai lá e reboca o carro. Ele substituiu o particular na realização daquela conduta. O processo administrativo, ele é uma série, o país mudou, estava no ato administrativo, vamos passar agora para o processo administrativo. O processo administrativo, ele é uma série de atos administrativos que possuem uma relação entre si, com uma finalidade específica, ensejando a prática de um ato final. É uma sucessão lógica de atos praticados pela administração pública com a intenção de se alcançar um objetivo final, que pode ser a punição do servidor ou a contratação de um serviço, por exemplo. O ato administrativo, ele não é sempre aquele ato final que vai impor uma obrigação, uma penalidade ou garantir um direito. Quando a gente pensa em processo administrativo, a gente pensa primeiro no resultado final que a gente quer. Se a gente quer, por exemplo, comprar alguma coisa, comprar um bem, se a gente quer punir um servidor, dependendo dessa finalidade que a gente quer, o processo ele vai seguir um rito diferente. E tudo que a gente pratica dentro de um processo até chegar nesse resultado final são atos administrativos. Você tem atos até que são, por exemplo, que a gente chama de expediente ou de funcionamento do processo. Despacho. O processo chegou para mim, eu preciso de uma informação para a Secretaria de Saúde, ó, a Secretaria de Saúde para prestar a informação tal. Não deixa de ser um ato administrativo, mas é um ato ali que está só conduzindo o processo. Um processo, por exemplo, administrativo disciplinar, que a gente vai precisar, em algum momento, garantir o servidor que ele possa produzir as provas que ele quer. Para provar, por exemplo, a inocência dele, que não praticou determinado ato infracional. A gente vai determinar a notificação dele para ele apresentar isso, é um outro ato administrativo. E eles vão seguindo uma sequência lógica dentro daquela pastinha, uma coisa só, até chegar nesse resultado final que a gente quer. E alguns princípios também se aplicam aos processos administrativos. Nós temos o princípio do impulso oficial, nós temos o devido processo legal, nós temos o contraditório e a ampla defesa, e nós temos o princípio da motivação. O impulso oficial, ele fala o seguinte: a instauração de um processo administrativo não depende do pedido de um particular interessado. A própria administração pode instaurá-lo, e ainda que tenha se iniciado pelo pedido de um interessado, a movimentação do processo não depende da sua manifestação, não depende da manifestação do interessado necessariamente. Se eu tenho um interesse próprio meu que eu quero garantir, eu posso fazer uma petição, ir lá e protocolar para iniciar um processo administrativo. Às vezes você, como servidor, você quer pedir algum direito que você tem, férias ou algo assim, às vezes você tem um formulário já pronto para você só preencher. Aqui não é uma petição, você está exercendo seu direito de petição e iniciando um processo administrativo. Mas em muitos casos, a administração tem interesse de começar esse processo. Se é um processo administrativo disciplinar, o corregedor ele vai fazer uma portaria para começar aquele processo. Se é um processo licitatório, é a própria administração que vai iniciar esse processo falando, olha, eu preciso comprar isso aqui, vamos começar esse processo. E o andamento do processo, se eu sou interessado e eu comecei o processo, eu não tenho necessariamente que ficar lá toda hora pedindo o processo andar.
A administração vai fazendo esse processo andar até chegar onde tem que chegar. Em algum momento a administração vai ter que notificar o interessado para fazer alguma coisa. Mas a rigor não precisa do interessado estar lá movimentando o processo. Isso é recurso oficial. O devido processo legal. Com previsão na Constituição Federal, abrange a garantia de transparência na condução do processo, com a finalidade de se evitar o cometimento de abusos e arbitrariedades por parte do administrador, bem como a necessidade de a administração pública seguir um padrão de conduta na condução dos seus processos, sem que haja alteração ou supressão das fases postas legalmente e que são de importância singular a justificar a conduta que será desencadeada pelo procedimento. É um parágrafo meio pedante aqui, né? Muita coisa aqui escrita, mas você pode encarar da seguinte forma. Devido processo legal, são as imposições legais para o processo. São as fases que o processo tem que obedecer, são as garantias que o processo tem que dar para o interessado. Por exemplo, a gente vai ao próximo princípio contraditório. O processo ele tem que obedecer, tem que garantir o contraditório e a ampla defesa para o interessado, num processo principalmente litigioso, como é o processo administrativo disciplinar. Se eu estou sofrendo um processo administrativo disciplinar, eu tenho que ter garantia de saber que o processo está correndo, eu tenho que ter garantia de ser notificado para apresentar as provas que eu quero, para tentar provar a minha inocência. Se isso não é observado, que é uma garantia constitucional, inclusive, eu estou tendo uma violação do devido processo legal. O contraditório, agora em ampla defesa, também tem previsão na Constituição Federal e é o direito conferido ao particular de saber o que acontece no processo administrativo sem interesse, bem como o direito de se manifestar na relação processual, requerendo a produção de provas e provocando a sua tramitação. É a participação efetiva do interessado no processo, como eu acabei de adiantar. Eu tenho que ser notificado que o processo existe, eu tenho que conduzir o processo no sentido de produzir provas, de apresentar um recurso, eu tenho que saber o que está acontecendo e poder manifestar. Princípio da motivação. A validade do ato administrativo depende da apresentação dos fundamentos justificadores da decisão adotada. No final de um processo, a decisão que o administrador vai dar não pode ser só defiro ou indefiro, ponto. Não. Eu, enquanto interessado, eu preciso saber o que levou àquela decisão. Qual é a fundamentação, qual é o motivo daquela decisão? Ela analisou todas as provas que foram apresentadas? A prova A e B ela foi excluída por quê? Por que a C foi aceita? Eu tenho que saber quais foram os motivos dessa decisão, mesmo porque eu tenho que ter garantia do direito de recorrer a essa decisão. E eu só posso recorrer se eu sei qual foi o fundamento que levou até essa decisão. Por isso que os atos administrativos têm que ser motivados. Um outro exemplo prático, teve um caso, eu não lembro os detalhes agora, mas foi uma ação judicial que um servidor entrou e um determinado ato administrativo que ele estava impugnando naquela ação não tinha sido motivado. Estava só a decisão mesmo, defiro ou indefiro. E isso estava errado. Só que no meio do processo, a administração foi e fez o que a gente chama de convalidar esse ato. Ela foi e apresentou os motivos da decisão, notificou o servidor e tudo mais, e regularizou a situação. Aí o processo acabou finalmente. Há um tipo específico de processo, que é o chamado processo administrativo disciplinar. A gente também chama de PAD, que é a sigla. Trata-se do meio existente para a aplicação de sanções administrativas nos casos de infrações praticadas por agentes na prestação do serviço público. Muitas vezes, antes da instalação do PAD, se faz necessária a realização do procedimento de investigação, denominado de sindicância, com a intenção de apurar fatos e verificar a ocorrência de eventuais infrações, e ao final, se for constatada a ocorrência da infração, instala-se o PAD propriamente dito. O que acontece? Muitas vezes você tem uma denúncia anônima, ou você ficou sabendo ali na rádio corredor que alguma coisa está acontecendo, e quando um superior imediato ele toma ciência de algo assim, ele tem que agir. Ele não pode deixar de fazer alguma coisa, sob pena de ele próprio estar incorrendo em alguma infração. Então, se você não tem provas ainda do que está acontecendo, você só tem
essa ciência superficial, é temerário ainda você começar um PAD. Então, o que você vai fazer? A sindicância. A sindicância vai investigar, vai tentar apurar se aquilo realmente aconteceu. Mas a sindicância vem, ouve um servidor, ouve outro, pega os documentos, viu que não tem nada daquilo, acabou. E a sindicância já é em si um processo administrativo. Então, o interessado que está sendo, por exemplo, investigado, tem que ser notificado, tem que saber o que está acontecendo. E se a sindicância identificou, olha, tem algo aqui, algo aconteceu, vamos instaurar o PAD para saber quem é que foi, para ver se a pessoa realmente teve culpa e se tem que ser penalizado. Aí instala-se o PAD. O PAD, ele é um processo administrativo que a gente chama de litigioso, tem um litígio, tem uma briga de interesse. É a administração querendo constatar se o servidor realmente cometeu aquela infração e, se cometeu, puni-lo da forma que a lei determina. Esse tipo de processo, ele é um processo mais, digamos, melindroso, tem muitos interesses ali, interesses pessoais do servidor, e que tem que ser levado muito a sério. Então, todos esses princípios que a gente viu até agora, eles são muito importantes, principalmente no caso desse, como, por exemplo, devido processo legal, como, por exemplo, contraditório em ampla defesa. Todos esses interesses têm que ser garantidos para que você não tenha também uma nulidade desse processo e que você possa, no final, da melhor forma, saber o que aconteceu, quem foi o culpado e que possa aplicar a penalidade da forma mais justa possível. Justo aqui, aquilo que a lei prevê. Nem sempre a gente acha que o que a lei prevê, o que acaba acontecendo é justo do nosso ponto de vista, mas quando a gente fala assim, justiça é o que o direito está colocando para a gente que deve ser feito. Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa, fazer uma observação? Posso? Por favor. No caso, assim, de, vamos supor, uma chefia, vê que está acontecendo alguma irregularidade, e ela comunica isso, vamos supor, para a corregedoria. Aí vai ser aberto, vai fazer uma sindicância e tal. Averiguado, por exemplo, que isso não ocorreu, corre o risco das chefias sofrer alguma punição por isso, por ter iniciado uma coisa que na verdade não estava acontecendo, por quem foi, né, citado como culpado. A princípio, não. O que acontece? Você deve, a chefia, por exemplo, deve fazer uma comunicação dessa quando realmente tem ciência de alguma coisa. Por exemplo, você mandou puxar um processo no arquivo, o processo veio, você olhou o processo, opa, tem um trem errado aqui. Isso aqui não está certo. Você, por exemplo, pode mandar esse processo para a corregedoria falando, olha só, parece haver um problema aqui nesse processo, parece que tem algo errado e alguém fez algo errado, então estou mandando para vocês averiguar. Você não falou quem é, você não apontou o dedo para ninguém, não falou quem é que fez, você não firmou isso. Você está noticiando que você tomou ciência de algo que parece estar errado. Chegou na corregedoria, o que eles vão fazer? A sindicância. Eles vão investigar para ver se aquilo realmente está errado, para ver se consegue já alguns elementos de quem é que poderia ter feito, e aí sim instalar o PAD. O problema que pode surgir é quando você tem até um crime que fala de denunciação caluniosa, que ele fala o seguinte: você sabia que eu não cometi aquela infração, mas ainda assim você imputou ela a mim. Você falou, corregedoria, Miguel fez um trem errado aqui. Está aqui para você punir ele. Se aí a corregedoria foi, estava no processo, viu que eu não fiz nada e resolveu encerrar o processo. Aí eu venho e falo o seguinte: você sabia que eu não fiz e você ainda assim imputou aquilo a mim. Então agora eu vou te processar. E ainda assim eu tenho que provar que você sabia e ainda assim imputou aquilo a mim. Então, assim, são muitas variáveis e a questão principal é, você sabia que eu não fiz e você falou que eu fiz. É diferente de você, como eu dei o primeiro exemplo. Você tomou ciência do fato e você passou esse fato para a corregedoria falando, olha, eu fiquei sabendo disso aqui, a prova que eu tenho é essa, é esse documento, é esse processo aqui, está aí para vocês averiguarem. Você está levando o fato, o conhecimento deles, você não está apontando o dedo para ninguém, e eles vão ali
abrir a sindicância. Se, por exemplo, a biosindicância eles vão notificar alguns servidores que podem ter conhecimento dos fatos para testemunhar. Nesse caso, você tem que colaborar. Então, vai perguntar, o que você sabe desse fato? Você vai falar o que você sabe. O fulano trabalhava nessa área na época. E eles vão concluindo as coisas com as provas que eles vão angariar. Mas, no final das contas, se você, enquanto chefia, ou mesmo enquanto servidor, você tem que passar isso para a sua chefia, você fica sabendo de um fato, você tem que levar aquilo à comunicação dele. Não necessariamente apontar o dedo, olha, eu acho que foi fulano. Se você não tem prova de que foi fulano, leva só a prova do que está acontecendo. Aí a corregedoria vai fazer o trabalho dela de investigação para chegar a uma conclusão. Agora, a nossa lei principal, 5804 de 2009. Essa lei ela regula os atos e processos administrativos no âmbito da administração pública do município de Bauru. E ela traz várias previsões importantes e que sedimentam o que a gente viu até aqui. Ele vai dar alguns exemplos. O artigo 22 ele fala que os atos da administração serão precedidos do processo adequado à sua validade. E isso é uma regra geral. Se você tem um ato administrativo, você vai ter um processo administrativo que vai, através de uma série de atos, chegar àquela decisão final. Então, em regra, a gente precisa ter um processo. É aquilo que eu falei da burocracia mínima que a gente precisa, que é algo que traz segurança para a gente. Se alguém amanhã questiona, Miguel, quem que deu a decisão para fazer isso aqui nesse processo? Eu vou ver o processo. Se eu não tenho processo, vai ficar difícil saber isso. Então a gente precisa dessas coisas. E às vezes vocês veem um processo velho ser ressurgir do arquivo para questionando alguma coisa, às vezes até para provar a corregedoria, por exemplo. Às vezes é preciso de um processo antigo, a gente tem que ter essas coisas registradas. E o processo serve justamente para isso, para trazer esse mínimo de segurança para a gente. E daí a importância de nós termos cuidado na condução do processo. Cuidado com os espaços que a gente dá, cuidado de manter a numeração adequada, cuidado de não arrancar nada do processo. É muito comum, por exemplo, no jurídico, chegar processo e que quando a gente vai arquivar, a gente vai conferir as páginas, está numerado errado. Aí você fica naquela, e aí, arrancaram a página ou numeraram errado? Aí a gente confere tudo, não parece que não está faltando nada. A gente tem que certificar lá no final que a gente consertou a numeração para manter essa lisura do processo e não gerar dúvida. Artigo 23, parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de inciso 9, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Isso aqui você tem a ver com o princípio do devido processo administrativo, que a gente falou mais cedo, observância das garantias que têm que ser dadas aos administrados, em especial a autuação em cadernos de processos com numeração sequencial das folhas, que eu acabei de falar. Você tem que numerar as folhas certinho, para você saber em que ordem elas estão, em que ordem os atos foram praticados, qual a distância de tempo entre um ato e outro, para estar na data dos despachos. Miguel, se eu recebo um processo que não tem numeração, mas eu tenho que dar sequência a ele, não tem numeração e nem visto da pessoa, eu mesma posso numerar e listar para eu dar a sequência? A princípio você poderia, mas o ideal seria que ele está te mandando o processo fazer isso. Porque vamos supor que você teve um erro, um equívoco ali, que você não sabe porque o processo não começou na sua mão. O ideal seria vir deles assim. A gente lá, às vezes acontece. O processo foi numerado até 50, já está na 69 e essas não estão numeradas. Dependendo da urgência, a gente acaba numerando. Mas às vezes a gente pede para voltar e numerar para mandar para a gente. E se você for numerar, você certifica. Você faz um despacho falando: recebi esse processo na data tal, ele estava sem número, então eu estou numerando ele hoje na ordem em que ele chegou. Assim é data. Porque aí você está... É o que eu comentei mais cedo. Na dúvida, sempre escreva no processo. Se você está fazendo alguma coisa, escreva e certifique, porque isso vai trazer segurança para você. Porque amanhã você pode falar: não, Miguel, eu recebi esse processo sem numeração, eu numerei do jeito que ele chegou, eu não perdi o documento que estava ali. O documento foi perdido antes.
Às vezes acontece de esquecer folha no scanner. Aí você guarda o processo, arquiva ele, a folha ficou. Depois você acha a folha. Aí o processo foi já sem a folha. Às vezes é algo que não aconteceu na sua guarda. Aconteceu antes. Então por isso que é importante você documentar tudo. Melhor pecar pelo excesso. Mas nesse caso aí, encontrou a folha. Aí coloca a folha de onde ela saiu ou coloca ela depois no final e fala que ela foi encontrada? Não, tem que ser colocado onde ela estava. E se você coloca essa folha antes, Mas se já está numerado? você vai ter que renumerar. Aqui não se aceita nem aquela numeração assim, você tem a 10, você tem a 10A, 10B, não. Aí você tem que renumerar, aí você certifica, afinal você fez isso, né? Por conta disso, renumera. A 10A, a 10B não é válida. É melhor não. A gente vê É melhor não encontrar a folha, então. Em choque agora. não é ideal, Ó, numeração sequencial das coisas. Por que eu gosto? Eu, particularmente, eu gosto muito do processo eletrônico. Essa numeração já vem pronta, né? Eu estou sempre insistindo lá para a gente adotar ele na nossa procuradoria, que a gente ainda mexe com isso, né? Mas a gente ainda tem resistência. Registro sistemático do trâmite. O trâmite é para onde ele vai. Ele sai da minha mão, vai para a mão do fulano, depois vai para a mão do Beltrano. Tem que ter esse registro e a gente vai fazendo. A Secretaria de Saúde, para isso. Aí vai no dia tal, aí recebe no caderno, faz o registro no sistema. Aí chega a Secretaria, vai para outra, aí o fulano recebe. Esse registro é importante. Mesmo porque, às vezes acontece, infelizmente acontece com certa regularidade, o processo físico sumir. Você procura, você liga para a Secretaria, o processo está aí que você podia mandar, a gente não está achando. Mas o último registro é que ele chegou aí, o fulano recebeu dele. Aí você tem que, se não acha, você tem que fazer um processo novo. Isso pode incorrer em alguma infração disciplinar, aí deveria ir para a corregedoria. Daí a importância desses registros todos. Registro explícito de desentranhamento de documentos, renumeração e outros mecanismos que garantam a inalterabilidade fraudulenta ou acidental do processo, que a gente acabou de comentar. Então, registrar o desentranhamento. Se algum documento tem que ser, em regra, você não pode tirar o documento do processo. Mas se por algum motivo tiver que retirar, aqui é um documento particular de alguém que vai ter que sair ou algo assim, você certifica isso. No processo hoje, na página mais recente, você vai certificar. Por ordem do fulano, ou em razão disso, desentranhamos o documento de identidade de florestais e entregamos para o fulano. Aí você vai substituir aquele que se desentranhou, se substitui por uma outra folha, você vai certificar ela. Miguel, anexar e apensar, qual que é A diferença? a diferença? A gente fala em apenso quando você tem mais de um processo que tem alguma relação entre eles e por conta dessa relação seria interessante que eles tramitassem juntos. Então você juntou um outro, um na frente do outro, você vai amarrar de outra forma, eles estão apensados. Anexar a gente usa mais para quando você vai anexar documentos. Por exemplo, eu vou fazer um despacho para você falando assim, encaminho, a decisão foi proferida pelo juízo em anexo, para que vocês tomem as devidas providências que incumbem a secretaria. Em anexo é porque ela está junto com o despacho dele. Então, normalmente, a gente usa esse termo dessa forma. Aí só arrematando aqui, né? Porque a gente reforça aqui, a gente já fala, então, registro explícito de desentranhamento de documentos, renumeração, se você tiver que renumerar, você vai certificar isso sempre. Estou renumerando por isso, a partir da página tal. E outros mecanismos que garantam a inalterabilidade fraudulenta ou acidental do processo. Dessa forma, a gente tem uma facilidade maior para identificar se o processo foi alterado e a gente saber se essa alteração foi fraudulenta, aí você teve uma fé aqui, provavelmente para beneficiar ou prejudicar alguém, ou acidental. Às vezes eu esqueci o documento, é muito comum, às vezes você pede um estagiário, você pede um mirim, ele está começando a trabalhar, vai, escaneia isso aqui para mim.
Aí ele vai lá, pega, te entrega, você está fora da ordem, ficou um documento para trás, você já mandou para outra secretaria, mas você consegue identificar, não, foi sem querer, não teve má fé aqui. Você consegue resolver depois. Ainda no artigo 23, o inciso 11. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Eu comentei mais cedo sobre o PAD. O PAD é um processo de litígio. Você tem um processo, por exemplo, de pedido de informação, você não tem litígio nesse processo. Eu estou pedindo uma informação, não estou com determinado documento, e de acordo com a lei de acesso à informação, e algumas outras leis, o administrador vai decidir se eu posso ter acesso ou não àquele documento e não me dá. Então é um processo mais simples, você não tem produção de provas, esse tipo de coisa é mais restrito. Pode ser que eu queira recorrer se for negado o acesso, mas é mais simples. Uma situação de litígio, de sanções, é um processo mais delicado, mais melindroso. Então você tem que garantir você tem que resguardar todas essas garantias. Principalmente, comunicação, a contraditória da defesa que a gente falou. Eu tenho que saber que o processo foi instaurado contra mim. Eu tenho que ter o direito de me manifestar, de produzir prova testemunhal, perícia, inspeção, o tipo de prova que for mais adequada a comprovar o que eu quero comprovar. Eu tenho que ter o direito de recorrer para que o processo se desenvolva de uma forma legítima e não seja anulado na frente. Porque pode correr o risco, às vezes, num afã de correr com aquilo e resolver, você atropela uma garantia dessa, na melhor das intenções, aí lá na frente, a outra pessoa consegue anular o processo e você tem que voltar. Isso não é uma situação ideal. Alegações finais num processo desse tipo, assim como acontece em processos judiciais também, logo antes da decisão final, vamos voltar de novo para o exemplo do PAD. O corregedor instaurou o processo, o servidor foi notificado, ouviu testemunho, produziu prova. No final, logo antes de acabar a fase de instrução, que a gente chama para dar a decisão, você tem a possibilidade de alegações finais. É que o interessado, o servidor, ele vai poder alegar arrematando, usa a expressão arrematando, ele vai fazer o link entre as acusações que estão sendo feitas a ele, as provas que ele produziu, para tentar demonstrar no final, depois de tudo que aconteceu até ali, o lado dele. Eu sou inocente por isso, a prova testemunhal comprovou isso, aconteceu tudo isso. E depois da alegação final, normalmente você tem o relatório da comissão e a decisão da defesa. A produção de provas, deposição de recursos, que vem depois da decisão final. Produção de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. A princípio, a gente não cobra para a pessoa fazer um pedido administrativo. Em determinados casos você tem, como por exemplo, sempre com previsão legal, se a pessoa quer, por exemplo, cobra de alguma coisa e ela puder ter acesso, se for xerox, ela tem que arcar com o custo desse xerox. Mas, a princípio, você entrar com um pedido de processo administrativo, você não tem que pagar custos. O processo deverá ter suas páginas numeradas, sequencialmente, e rubricadas e carimbadas com a identificação do órgão com a autoridade. A gente já comentou também. A lei municipal ela traz uma estrutura básica para o processo administrativo. Você tem a primeira fase, que é o direito de petição, que a gente chama de fase postulatória, a instrução e a decisão e o recurso. O direito de petição, a fase postulatória, ela marca o início do processo administrativo. É assegurada a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa do seu direito. Isso é um direito previsto na Constituição Federal, inclusive. O pedido deve ser feito por escrito. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar a petição. E o processo administrativo também pode ser instaurado pela própria administração pública, o que é feito através de uma portaria. O pedido é sempre por escrito. Se você tem uma situação de uma pessoa, por exemplo, que não sabe escrever, isso tem que ser reduzido a termo, vai ter que ser certificado, por exemplo, que ela não é capaz de escrever e tudo mais, mas tem que ser por escrito. Não se pode recusar o protocolo da petição. Por mais absurdo que seja, a gente tem que aceitar.
Mas se for absurdo mesmo, provavelmente não vai à frente. Não vai vencer as primeiras fases, às vezes não cumpre os requisitos todos da lei, às vezes até termina antes do previsto. E a própria administração, como a gente já falou também, pode instalar um processo e faz isso por uma portaria, sempre por escrito. A instrução é a fase seguinte, é a fase instrutória, que é a fase de produção de provas dos procedimentos administrativos, em busca da verdade dos fatos, com vistas a obter uma decisão justa e devidamente fundamentada. É a parte, logo em seguida ao início do processo, vem essa parte de produção de prova. Quando isso é realmente necessário, e como eu já disse, você tem vários tipos de processos diferentes, mas você tem que ter essa fase de desenvolvimento. É assegurado à parte o direito de emitir manifestação. A parte pode ir lá, manifestar no processo, pedir coisas, alegar coisas, de oferecer provas, de acompanhar a sua produção, de obter vista e de recorrer. Obter vista é poder consultar o processo, ver o processo. Ele também tem esse direito. E esse processo de obtenção de vistas, ele tem alguma regra para isso? Ele pode chegar lá, ele solicitar no órgão sem comunicação, ou tem que ser por via processual, no protocolo, lá que nem no nosso caso na saúde? Protocolo a solicitação, chega no processo, esse protocolo? Eu particularmente não vejo problema em uma pessoa chegar e já estou precisando de um processo tal. Você vai deixar ele ver. Eu, a princípio, não vejo problema nisso. Desde que a gente documente. Sim. No dia tal, estou concedendo vistas do processo ao fulano. Se ele quiser fotografar. Pode, sem problema nenhum. A não ser que você tenha algum documento sigiloso ali que ele não possa ter acesso. Mas, a princípio, se ele é um interessado no processo, ele pode ter acesso. Mas nesse caso do sigilo, que nem a gente tem um caso lá que foi feita uma denúncia e foi feito também um registro na delegacia, foi feito um BO por conta, né, da característica da infração, e nós subsidiamos no processo o e-mail, que nós recebemos essa denúncia por meio de e-mail. Então, e a pessoa pediu vistas ao processo, então a gente fez o desentranhamento, bateu sigiloso em cada folha e retirou para que ela pudesse, porque a gente não poderia dar acesso a quem fez. E depois, isso é correto fazer. Sim. E depois, quando eu vou fazer anexar de novo, eu anexo naquela sequência e coloco que foram anexadas novamente. Sim. É sempre interessante certificar isso tudo, sempre quando passar no processo. Por exemplo, no dia tal, concedemos vista dos autos ao fulano, os documentos sigilosos foram tais foram cifrados para que a gente tivesse acesso. Os documentos voltaram ao processo depois do dia tal, indicam quais são as folhas, sempre pecando pelo excesso. Se tem, não é porque tem documento sigiloso que ele não tem acesso ao processo. Ele não pode ter acesso ao documento sigiloso, se ele tiver interesse em ver o restante do processo. E se, por exemplo, requerer a vista, você pode definir também, você fez o pedido formalmente, mas sempre certifica. Mesmo porque, se você certifica isso, e às vezes a parte pode até assinar, você tem uma comprovação de que ele viu o processo. Então, lá na frente, se por algum motivo, por interesse dele, possa ter algum processo até judicial, ele fala que não teve acesso, a gente tem problema, ele viu, está aqui. Assegurar a parte de emitir manifestação, de oferecer provas e acompanhar sua produção, obter vista e recorrer. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. A princípio, nenhum direito ele é absoluto. A parte tem o direito de apresentar provas. Só que não tem direito de abusar dessa garantia e começar a enrolar o processo, causar algum prejuízo para a administração, para enrolar. Às vezes sabe que ele tem culpa, está querendo só enrolar, pede umas provas completamente irrelevantes. Nesse caso, elas podem ser recusadas. Mas se a prova for relevante, for pertinente, ele tem o direito de produzir. A outra fase é a decisão. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão dos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Todas as provas produzidas na fase de instrução deverão ser consideradas na motivação do relatório e da decisão final. A decisão, ela tem que considerar todas as provas, nem que seja para falar. Essa aqui não se aplica, essa não se aplica, essa daqui que a gente vai usar, está comprovando, ou está por deferimento ou por indeferimento. A decisão, a gente viu, tem que ser motivada,
tem que trazer os fundamentos e tem que analisar todas as provas. A fase seguinte é a fase de recurso. Você era competente para conhecer o recurso. Só um pouquinho. Vai secando. Será competente para conhecer do recurso a autoridade imediatamente superior àquela que praticou o ato. Por exemplo, a sua chefia imediata praticou um determinado ato no processo. O recurso dessa decisão dele vai ser, para quem vai ter competência para analisar, vai ser o imediatamente superior. Se a sua chefia é imediata, vai ser a chefia imediata dele, por exemplo, o secretário. A instância máxima para o recurso administrativo será o secretário municipal, exceto um dos casos em que o ato tenha sido por ele praticado originariamente. Nesse caso, se o secretário praticou o ato, a instância superior é o prefeito. Quanto a decisões tomadas originariamente pelo prefeito, caberá pedido de reconsideração. Como a gente não tem uma autoridade superior ao prefeito no município, então a possibilidade de recurso que a lei prevê é um pedido de reconsideração que o próprio prefeito vai analisar. E são irrecorríveis na esfera administrativa os atos de mero expediente ou preparatórios das decisões. Atos de mero expediente são os nossos despachos mais comuns de tramitação do processo, pedir alguma informação. Se eu sou interessado e o processo, alguém despacha o processo tramitando ele para a Secretaria de Saúde de informação, e eu acho que não deveria ir, eu não tenho como recorrer disso. Eu vou ter que esperar o processo subir, voltar e continuar tramitando. Miguel, no caso, por exemplo, a gente segue o nosso código sanitário lá, o código sanitário. A pessoa entra com recurso, mas naquela fase do processo não há previsão legal aqui no código do recurso. Eu indefiro esse recurso, ou eu no despacho, ou eu não aprecio o recurso? Não, você pode uma previsão, é uma questão mais técnica, mas o que acontece? Se não tem uma decisão para ser recorrido, da qual se possa recorrer, não tem nem cabimento do recurso. Então você já inadmite ele. Você vai falar, olha, não tem decisão recorrível aqui, esse é um despacho de mero expediente, não é, de acordo com o artigo tal da lei tal, ele não é recorrível, então não está cumprindo os pressupostos para o recurso. Então ele vai admitir esse recurso e ele vai ter que ter por recurso depois de uma decisão. E quando é fora do prazo, a gente recebe, a gente tem que receber, e aí também a gente faz um despacho assim. Aí você tem que analisar. Tem que analisar, tem que analisar e falar, olha, eu estou intempestivo por isso. Você tem que fazer uma análise, nem que seja para recusar ele. Tem que ser uma análise para falar que ele está fora do prazo. Sempre ele foi intempestivo. Sempre tem. Toda decisão tem que ser publicada. Mas eu posso não apreciar, porque ele perdeu o prazo de recurso. Aí eu justifico que não vai apreciar, não foi apreciado porque está Você explica por que a decisão foi publicada no dia tal, de acordo com as florestais, o prazo começou a contar, o prazo terminou no dia tal, o recurso foi interposto, protocolado no dia tal, por exemplo, do investimento. E que também a preparatória de decisão, por exemplo, no PAD, você sempre tem um relatório da comissão processante antes da decisão do prefeito. Esse relatório também é irrecorrível. Vai poder recorrer depois da decisão do prefeito. Particularidades da parte administrativa de Bauru. Eu separei aqui alguns detalhes do nosso dia a dia aqui. Alguns a gente até já comentou. Em regra, só a lei pode criar obrigações, mas em algumas situações excepcionais nós temos o que chamamos de costume criando uma obrigação. Porque eu falei que o direito a gente gosta de complicar as coisas, né? Os costumes são condutas reiteradas praticadas pelos agentes públicos com consciência de obrigatoriedade. Essas condutas são repetidas pelos servidores por muito tempo, criando-se um sentimento de que são obrigatórias. Um exemplo são as cores das capas dos processos administrativos do município de Bauru. Quando eu cheguei aqui, para começar a trabalhar, me falava, Miguel, azul é o processo que nasce a partir da ação judicial, é o que a gente usa lá no jurídico, amarelo para o administrativo, propriamente dito, verde é da CEPLAN, marrom de licitação, rosa é pedido da Câmara de processo da Corregedoria e laranja são os autógrafos, onde vem uma lei para ele aprovar da Câmara para a prefeita sancionar ou esqueci o termo, sancionar ou pelo jeito nós seguimos, que o nosso é azul. vetar. O nosso da Comprev é azul.
Eu esqueci de você. Pois é, aí o que acontece? Isso é um costume que criou uma obrigatoriedade. Eu só fui descobrir que não tem lei disso agora para paralisar a aula. Mas eu já trabalhava com o sentimento de obrigatoriedade. Cada capa é de um. Às vezes eu via um processo administrativo normal, uma capa azul, não, isso está errado. Eu tinha aquele sentimento de obrigatoriedade. E o ruim disso, o ideal é você ter uma lei. O ideal é isso. Até para evitar essas dúvidas. Olha, você está falando aí, mas eu estou falando prédio também azul. E aí? Aí para eu fazer isso aqui, eu tive que conversar no expediente. E chegamos ao final da aula de hoje.